Olá, irmãos. Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas do nosso curso de discipulado no Catecismo Ortodoxo, mesmo estas aulas gravadas, que não estão sendo apresentadas diretamente na igreja, mas eu espero que vocês estejam acompanhando, estudando, consultando e refletindo acerca de tudo que nós estamos aqui apresentando para vocês, porque o que nós estamos vendo nesta sessão, especialmente do Catecismo, é o coração da nossa identidade como batistas. Nós estamos falando sobre os sacramentos e estamos falando sobre o batismo de modo especial, de modo particular agora, e isso é muito importante para nós batistas. Eu quero, antes de começar essa nova aula, esse estudo que estamos aqui apresentando sobre a lição de número 26, lembrar que as duas últimas aulas nós fizemos em cima do conteúdo da pergunta de número 74. A pergunta de número 74, ela contém a maior resposta de todo o catecismo, de longe, e ela é uma pergunta cujas respostas são fundamentais também para a nossa identidade como batistas e expressam a nossa teologia do pacto e a ligação que essa teologia tem com a doutrina do batismo, ou credobatismo, para ser mais preciso. Então eu peço a vocês que essas duas últimas aulas, a aula 74, parte 1 e parte 2, essas duas aulas sejam examinadas por vocês com mais calma. Então seria muito prudente se vocês voltassem a assistir essas duas aulas novamente, tá? Hoje nós vamos para a próxima aula, que vai tratar da pergunta de número 75, 76 e 77. Ainda estamos tratando do assunto batismo. Eu acho que fica muito evidente para vocês que o assunto batismo ele é muito importante para os batistas em questão de identidade. Veja que estas sessões que nós estamos examinando já há alguns dias, elas sempre estão aqui girando, trabalhando a ideia do batismo. Não foi à toa que isso aconteceu. O Catecismo Ortodoxo ele foi preparado especialmente nesta sessão para expor em detalhes o que os batistas pensam, entendem das Escrituras Sagradas sobre esse assunto, o batismo, a teologia da aliança, etc. Então é evidente que essa parte do catecismo ela é uma parte que procura expor de maneira muito mais detalhada todo esse pensamento dos batistas, diferenciando das outras igrejas reformadas, que também têm a sua própria teologia do batismo e a sua própria teologia da aliança, né? É algo distinto. Os batistas eles diferem completamente da posição reformada majoritária em relação à teologia do batismo e da aliança. Por isso, irmãos, que é muito importante que vocês se familiarizem com o que os batistas entendem sobre isso, e é por isso também que vocês precisam estudar essa parte com muito mais afinco. Afinal de contas, se há uma diferença entre nós, batistas reformados, e os outros grupos reformados, pedobatistas, essa diferença reside principalmente aqui. Então nós estamos estudando aquilo que é na verdade o coração da identidade dos batistas, que é a sua eclesiologia e muito mais especificamente a sua perspectiva dos sacramentos e da teologia da aliança. Bem, a pergunta de número 75, vamos começar a aula de hoje tratando desse tema. Pergunta 75 diz o seguinte: de que maneira o batismo lhe lembra e lhe assegura de que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente? Essa pergunta ela já admite que quando uma pessoa vai ser batizada ou quando ela foi batizada, o batismo não é simplesmente um ritual, ou seja, não é simplesmente um rito iniciático para que uma pessoa passe a se tornar membro da igreja. Ele também é isso, mas ele é mais do que isso. O batismo, segundo o catecismo apresenta, ele traz lembranças a todo cristão. Por isso que não é somente no momento em que você está sendo batizado que essas lembranças vêm à mente,
quando qualquer outra pessoa está sendo batizada na igreja, lembranças reais devem vir à sua mente, e essas lembranças elas dizem respeito a coisas maravilhosas para você que Cristo conquistou no Calvário. E o batismo também assegura a você, cristão, muitas coisas. Então, sempre que alguém é batizado, ou no seu próprio batismo, saiba que o ato em si do batismo, ele deve te lembrar algo, e é certeza que te assegura algo maravilhoso também. A pergunta é: de que maneira o batismo lembra e assegura que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente? A pergunta, ela também nos ajuda a entender o que nós devemos nos lembrar no batismo. O que o batismo assegura? Veja que o final da pergunta já está trazendo a resposta a isso. O que nos lembra e o que nos assegura o batismo é que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi pessoalmente realizado para você que crê, para você que é um cristão. Então lembre sempre disso. Naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim. Sempre que houver o batismo, isto deve vir à sua mente. Você vai entender por quê. E sempre que você for batizado, quando você foi batizado, e sempre que você participar de um batismo, seja acompanhando um irmão da igreja que está sendo batizado, lembre sempre disso. O sacrifício de Cristo foi para você e para todos os que creem nele. Mas existe um aspecto da pessoalidade aqui que é fundamental. Embora uma outra pessoa esteja sendo batizada, e embora seja verdade que Cristo morreu na cruz por ela, o batismo ensina isso a ela também, deve lembrá-la disso, é muito importante que você lembre que isso é para você. Mesmo que você diga, eu fui batizado há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, mas sempre que um batismo é realizado na igreja, você deve lembrar que o seu batismo traz à sua mente, ou pelo menos deve trazer à sua mente, que Cristo morreu por você. O seu batismo assegura que Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Então vamos detalhadamente a essa resposta da pergunta 75. Lembrando que aqui nós temos o batismo como algo que é análogo ou simbólico de uma realidade espiritual maior. A resposta diz o seguinte: lembra-me e assegura-me da seguinte maneira: Cristo instituiu esse lavar exterior, que é o batismo. O batismo não lava a alma. O batismo ele não lava nada senão o exterior, o corpo. Não todo o seu corpo é lavado, por isso ele é um lavar exterior. Então o texto diz: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa de que, tão certo como a água lava a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e o seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Olha, eu quero começar lendo aqui uma passagem que está aqui, sendo indicada para a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vocês podem abrir em suas Bíblias, Atos capítulo 2 e o verso 38. O texto diz assim, prestem bem atenção nessa leitura porque ela é importante aqui para o nosso desenvolvimento da nossa resposta. O texto diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse episódio é aquele das 3.000 almas que creem em Jesus e logo ali, então, elas são batizadas pelo apóstolo Pedro e os demais irmãos que estavam ali. Mas note que Pedro diz algo interessante. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Mais uma vez, a pergunta: de que maneira o batismo te lembra e assegura de que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente? Da seguinte maneira: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa, aqui é o importante, deu a promessa de que, tão certo como a água lava a sujeira do corpo, assim também o sangue
o seu sangue e o seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Portanto, o batismo ele é apresentado aqui como algo análogo, um tipo de purificação análogo àquele que acontece no seu interior. O batismo e o fato de ser com água traz a ideia mesmo de pureza, de limpeza. Então o batismo ele traz essa ideia de que algo está sendo limpo e purificado. Agora, ele é análogo, isto é, ele é uma sombra de um outro lavado, de uma outra lavagem, a lavagem que acontece com o sangue de Jesus Cristo. É por isso que a parte final da resposta, diz: assim também, ou seja, como o batismo lava o exterior, assim também o seu sangue, isto é, o sangue de Cristo, e o seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Lembra que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para a remissão dos pecados, pois aqui é exatamente isso. Os pecados, o batismo representa uma limpeza dos pecados. Ele é simbólico porque o batismo em si mesmo não limpa os pecados de ninguém. Nenhum de nós, irmãos, tem os pecados perdoados porque foi batizado. Nenhum de nós está livre dos pecados porque o nosso batismo com a água limpou os nossos pecados. Não, isso seria crer de uma forma ritualística e mística, mágica, como se o batismo regenerasse em si mesmo. Não, ele aponta. O batismo ele é algo análogo. É uma limpeza análoga à limpeza real e verdadeira que é feita no nosso interior, isto é, na nossa alma, no nosso ser, pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, a água do batismo que lava o exterior, ela é análoga ao sangue de Cristo que purifica ou lava dos nossos pecados. Então você percebe que o batismo ele tem uma representação, um simbolismo. Essa lavagem que limpa e purifica, ela é feita no exterior pela água, mas no nosso interior pelo sangue de Jesus Cristo. Então há uma ligação entre o sangue de Cristo e a água batismal, o ato de ser batizado. Claro que é, mais uma vez, análogo e simbólico. Segundo lugar, esse ato interior também é feito pelo Espírito Santo. Note que tanto o sangue de Cristo como a ação do Espírito Santo lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Então, o batismo ele aponta para essa realidade muito maior. Ele é uma limpeza externa que aponta para uma limpeza interior, real, essencial, superior, que nos garante o perdão dos pecados, nos garante a vida eterna, que é justamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. As pessoas confundem o batismo como se ele tivesse um poder regenerador. Ou seja, quando uma pessoa é batizada, para muitas pessoas, aquele ato regenerou aquela pessoa. Então elas olham o batismo como tendo em si mesmo poder para regenerar uma alma, para salvar uma alma. Regenerar significa salvar. Mas o batismo não tem esse poder. Porque se o batismo tivesse esse poder, não era necessário a fé em Cristo. A fé não seria o meio, mas sim o batismo. O catolicismo romano e até alguns grupos pedobatistas erroneamente acreditam que quando um bebê é batizado, ele é regenerado. Então ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque o batismo teria esse poder regenerador. Os católicos, por exemplo, católicos romanos, eles dizem que uma criança, quando não é batizada, ela ainda é pagã. Ou seja, não é cristã, então não é salva. Mas quando uma criança é batizada, ela deixa o paganismo e se torna cristã. Note que pensamento absurdo é esse do catolicismo romano. E entre alguns grupos pedobatistas, são poucos, mas existem pedobatistas que creem dessa forma, eles imaginam que quando um bebê, filho de um pai crente, é batizado, por estar na aliança,
esse bebê é regenerado no ato do batismo. O que também é um pensamento equivocado, porque o batismo não regenera. Ele não tem a função regeneradora. O batismo tem uma função simbólica. Ele tem uma função, neste caso aqui, análoga àquela real, da regeneração real, que é feita por causa do sangue de Cristo Jesus derramado em nosso lugar. E é o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado, que nos limpa do pecado, que é o perdão dos nossos pecados. Não é a água do batismo. A água do batismo simboliza aquilo, é análogo àquilo. Mas ela mesma, o ato do batismo em si só, ele não é regenerador. Então que isso fique claro. Todas as vezes que você for batizar, participar de um batismo, ou mesmo no seu batismo, lembre, o batismo ele deve trazer à sua mente a lembrança e a segurança de que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados, ele pagou o preço por toda a sua culpa. O seu sangue foi derramado por você. E o Espírito de Jesus Cristo também é o penhor, o seu penhor para a remissão dos seus pecados. Então todos os seus pecados são perdoados. Lembre disso no ato do batismo. Não pelo batismo em si. Não é mágica. Mas pelo sangue de Cristo e pelo Espírito do Senhor. A pergunta 76 é o seguinte: o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Note que há um desenvolvimento aqui, há uma progressão aqui no assunto, né? Primeiro, fala-se sobre um lavar regenerador, fala-se sobre uma lavagem com o sangue de Cristo e com o Espírito Santo. Então a pergunta 76 ela vai progredir neste assunto e vai perguntar o que significa isso? Qual é o significado exato de ser lavado com o sangue de Cristo e com o Espírito Santo? Resposta: ser lavado com o sangue de Cristo significa que Deus, por graça, perdoou os meus pecados por causa do sangue de Cristo derramado por mim em seu sacrifício na cruz. Então vamos parar um pouco e pensar. Primeiro ponto: quando você foi batizado ou quando alguém está sendo batizado e você está presente, algo deve vir à sua mente. O sangue de Jesus Cristo me purifica dos meus pecados. Eu fui lavado com o sangue de Cristo. É o que você deve pensar. As águas do batismo, elas simbolizam, apontam, representam o sangue de Cristo. Ponto. Aí então vem a pergunta: o que é que significa ser lavado com o sangue de Cristo? E essa é a resposta da pergunta 76. Significa que Deus, de maneira graciosa, sem nenhum mérito da sua parte, sem nenhum esforço da sua parte, sem obra humana qualquer, você não fez absolutamente nada, então Deus graciosamente derramou o sangue do seu filho Jesus, enviando-o para o madeiro maldito para morrer em seu lugar. E é este sangue, ou seja, é este sacrifício que limpa você dos seus pecados. Então agora está sendo apresentado o significado de ser lavado com o sangue de Cristo. E o significado é: os seus pecados foram lavados. Sua alma foi lavada completamente, ela não está mais suja com o pecado. Você foi purificado com o sangue remidor e purificador do Senhor Jesus Cristo. Este é o significado de lavar com o sangue. Mas note, e o significado de ser lavado com o Espírito? O que é que eu devo entender quando leio aqui no Catecismo ou nas Escrituras Sagradas e vejo que eu fui lavado pelo Espírito Santo ou no Espírito Santo? A resposta é o seguinte: ser lavado com o Espírito de Cristo significa ser renovado e santificado pelo Espírito Santo para ser um membro de Cristo, para que eu morra mais e mais para o pecado e viva uma vida santa e irrepreensível. Veja, nós estamos agora
nessa resposta numa outra etapa de significados e de ações de Deus em nossa vida. Agora, o lavar com o Espírito Santo do Senhor, ou Espírito de Cristo, como ele cita aqui, significa uma renovação espiritual que acontece em nossa vida. Significa santificação. Significa que Deus, pelo Espírito Santo, santifica todos aqueles que foram remidos com o sangue de Jesus. Tá? É uma etapa posterior. Significa também que o Espírito Santo torna você um membro do corpo de Cristo. Veja, não é meramente um membro da igreja local. O batismo com água torna você um membro da igreja local. Em quase todas as igrejas é assim. A porta de entrada para a membresia de alguém na igreja local é o batismo. Portanto, depois que ela é batizada, ela passa a ser formalmente membro daquela igreja. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele faz algo similar, análogo, porém de muito maior significado. Ele torna você membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus faz você não meramente membro de uma igreja local, mas membro do corpo de Cristo, do corpo espiritual do Senhor, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o que isso vai gerar? A partir de então, como uma nova criatura, como membro de Cristo, como um ser santo e purificado, você vai mais e mais morrer para o pecado e buscar uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Então veja bem, essa resposta da pergunta 76, ela fala de duas coisas distintas. Ela fala, primeiro, o sangue de Cristo é o perdão dos pecados. Tá? Então isso significa dizer o seguinte, a primeira etapa é a remissão dos seus pecados. Você se torna limpo, alvo como a neve. Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Tudo está perdoado. A segunda etapa, o lavar com o Espírito Santo, torna você, que já é alvo mais do que a neve, membro do corpo de Cristo. Você passa a ser santificado, você tem uma renovação espiritual. E então passa a ser parte da família de Jesus Cristo, a família espiritual do Senhor. E isso levará você, nesta vida, a viver de maneira santa, justa e piedosa, cada vez mais. Imagine uma coisa, irmãos. Se você fosse apenas lavado com o sangue de Cristo e apenas os seus pecados fossem apagados, você seria um homem sem pecado, mas você não estaria ligado a Cristo. Você não estaria ainda em santificação. Você só teve a sua conta paga. Você só teve só recebeu o benefício de Cristo de morrer no seu lugar. Mas aí vem o Espírito Santo e faz ainda mais o trabalho. Ele complementa o trabalho divino, a sua parte, aquilo que cabe ao Espírito Santo fazer. E então o Espírito santifica você, ele dá uma renovação espiritual para você e torna você membro da família de Cristo. Essa família de Cristo deve ser entendida como estando ligado misticamente ao Senhor Jesus Cristo. Você literalmente, realmente, essencialmente está ligado a Jesus Cristo. Isso não é um mero simbolismo, isso não é efeito de linguagem. Essa doutrina ensina que verdadeiramente, ainda que de modo invisível, mas pela fé, o Espírito Santo liga você a Cristo. Você faz parte de Cristo. Você está ligado com todos os outros cristãos a Cristo Jesus. Você faz parte da videira. Você é parte desta família de cristãos. Então perceba que coisa maravilhosa é o lavar com o Espírito Santo. Nós somos lavados com o sangue de Cristo para pagar o preço da nossa culpa. E somos lavados com o Espírito Santo para sermos transformados, unidos à família de Jesus Cristo e ao próprio Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Então há um significado duplo no batismo, como vimos aqui. Há esse significado de que os pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus e há o significado de que estamos na família de Cristo, renovados e santificados por causa desse batismo no Espírito Santo, dessa lavagem
com o Espírito Santo de Deus. Isso é importante, frisar isso é importante, porque nós estamos apresentando as muitas ações ou graças que acontecem quando nós somos batizados e cremos em Jesus. Note mais uma vez que não é o batismo propriamente dito que realiza essas coisas, ele só é um símbolo dessas coisas. Também é importante frisar que não é quando somos batizados que essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem quando nós cremos em Jesus, antes do nosso batismo. O batismo é só uma lembrança disso. Então essas coisas elas acontecem antes do batismo. Às vezes uma pessoa numa igreja ela passa um ano, às vezes até mais de um ano para ser batizada. Em algumas igrejas mais de 2 anos para ser batizada. Essa questão do tempo não é importante aqui, mas serve para nos fazer lembrar que essa lavagem com o sangue de Cristo e do mesmo forma, essa lavagem com o Espírito Santo, elas acontecem quando você crê em Jesus. Passado 1 ano, 2 anos, 6 meses, seja o tempo que for para você ser batizado, aquele ato, aquele rito, o batismo, ele vai fazer uma analogia àquelas verdades espirituais. Então não é no ato do batismo que você é renovado pelo Espírito Santo. Não é no ato do batismo que você é lavado dos seus pecados pelo sangue de Cristo. O ato do batismo lembra que essas coisas aconteceram. O ato do batismo é para que você esteja seguro de que os seus pecados foram perdoados quando você creu em Jesus, de que você foi lavado com o Espírito Santo, foi renovado espiritualmente, cresce em santidade, é parte da família de Cristo, tudo isso quando você creu em Jesus Cristo. Então o batismo não faz isso acontecer, ele lembra você que essas coisas já aconteceram. É por isso que quando uma outra pessoa é batizada, ou mesmo quando você está lendo sobre o batismo, isso deve vir à sua mente de maneira pessoal. Você deve olhar não para a igreja enquanto instituição que foi lavada com o sangue de Cristo, e é verdade, mas para você como indivíduo. Jesus morreu pelos seus pecados, o seu sangue é a lavagem espiritual que tornou você mais alvo do que a neve, e o Espírito de Deus é a lavagem espiritual que te torna uma nova criatura e dá acesso à família de Deus, à família de Cristo. Então essa pergunta ela é fundamental para entender o significado dessa lavagem com o sangue e dessa lavagem com o Espírito Santo que o batismo aponta, simboliza ou representa de modo análogo. A pergunta 77, irmãos, ela também tem o seu grau de importância para essa parte do estudo. Veja, onde Cristo promete que somos lavados com o seu sangue e com o seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo. Ora, veja, existe uma certeza absoluta para todos nós. A certeza vamos pensar no nosso batismo. Quando uma pessoa é batizada, ela é mergulhada na água, certo? Qual é a certeza absoluta que nós temos? Esta pessoa está molhada. É absolutamente certo que ela foi lavada com a água, molhada com a água. Quando ela sai da água, quando você levanta e a pessoa emerge da água, você sabe que ela está completamente molhada. Tá? Isso é absoluto. Ninguém vai achar que mergulhou e não saiu molhado. Eu batizei uma pessoa, alguém pode dizer isso. Eu batizei uma pessoa e o incrível é que quando ela saiu da água ela estava completamente seca. Então, claro que você não vai acreditar nisso, isso não é verdade, é impossível, porque a água molha. Uma das propriedades da água é molhar. E uma das propriedades do nosso corpo é que quando ele entra em contato com a água, ele é molhado. Portanto, quem é batizado está molhado. Isso é absoluto. A pergunta é, onde Jesus Cristo nos promete que nós somos lavados com o seu sangue e com o seu Espírito, de maneira tão certa como a verdade que nós somos molhados e lavados no batismo? Ora, a resposta é a seguinte. Na instituição do batismo,
onde ele diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outra passagem: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ainda uma outra passagem que diz, são 4 passagens destacadas aqui. Essas 2 são suficientes para que a gente pense um pouco nelas, mas eu vou citar aqui mais as outras 2 porque elas também dizem algo importante sobre isso. Mas a resposta continua dizendo: essa promessa é repetida quando a Escritura chama o batismo de lavagem da regeneração e lavagem dos pecados. Ora, o que é importante você lembrar aqui? Que quando a Bíblia usa essas expressões em relação ao batismo, por exemplo, em Atos capítulo 22, deixa eu localizar aqui para ler para vocês. Atos 22, verso 16. Veja como o batismo é chamado. Atos 22, verso 16. Diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então note que em Atos 22, o texto diz que os pecados são lavados no batismo. O que é importante? É lembrar que essa não é uma linguagem literal, ou seja, o batismo com água não lava os pecados, mas ele aponta para a realidade de que os pecados são lavados pelo sangue de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em Tito capítulo 3 e verso 5, então diz assim o texto, Tito 3, verso 5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo é mencionado como o produto que lava, né? O lavar regenerador do Espírito Santo. Seria, no caso, a lavagem com o Espírito Santo. Mas veja, o batismo, mais uma vez, ele não regenera o indivíduo. Mas é verdade que quando o indivíduo está sendo batizado, ele precisa lembrar que o Espírito regenerador é simbolizado nas águas do batismo. A lavagem do batismo, ela apenas aponta para a lavagem real interna do Espírito Santo. Por isso ele é chamado de lavagem regeneradora. Em Atos 22 é chamado de lavagem dos pecados. Em Marcos 16, verso 16, batismo de salvação. O batismo também não salva. O ladrão da cruz morreu antes de ser batizado, mas foi salvo conforme a palavra de Cristo. Então não é necessário o batismo para ser salvo, mas o batismo é um símbolo aplicado aos homens e mulheres que já são salvos, que creem em Jesus, por isso são batizados. Então todas essas verdades que são aqui apresentadas nessas passagens, irmãos, elas apontam para a realidade certa de que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela é salva, regenerada, ela se torna uma nova criatura, e o batismo aponta para isso. Isto é, tão certo como uma pessoa que é batizada é molhada, tão certo uma pessoa que crê em Jesus é salva, regenerada dos seus pecados, ela tem seus pecados lavados no sangue de Cristo. Isso também é absolutamente certo. Então a pergunta 77, onde Cristo promete que somos lavados com o seu sangue, com o seu Espírito, de maneira tão certa como somos lavados com água no batismo? Então ele fala isso em muitas passagens. Aqui, 4 passagens listadas servem apenas como uma espécie de apresentação de alguns textos. É apenas uma amostra. Existem muitas outras passagens bíblicas que vão nos trazer essa mesma realidade, de que a salvação em Cristo é uma certeza a partir do momento que você crê, assim como o batismo na água é uma certeza de que uma pessoa sairá dela molhada.
claro. Então essas 3 perguntas dessa noite, irmãos, ainda caminhando no tema do batismo, e ainda vamos falar sobre o batismo na semana que vem. Mas veja, essas 3 perguntas são importantes para tratar deste simbolismo que está ligado com o ato de batizar e o ato de se tornar uma nova criatura, por um lado, e de ter os pecados perdoados, por outro lado. O batismo está ligado de maneira simbólica à salvação e regeneração, por um lado, como também está ligado com o pagamento completo da nossa dívida, por outro lado. Então o batismo ele aponta, representa, simboliza estas realidades espirituais interiores que foram realizadas no momento em que nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao crer em Cristo, você se torna uma nova criatura, o Espírito te purifica, santifica, te faz começar a desejar morrer dia após dia para o pecado, lutar contra o pecado, e toda a sua dívida é paga por causa da morte do Senhor em seu lugar. O batismo lembra tudo isso e assegura tudo isso. É por isso que essa lição 27, que corresponde a essas 3 perguntas, é um conjunto que precisa ser estudado de fato de maneira adequada para você entender o simbolismo, o significado desse simbolismo e a certeza dele, como vimos agora ao estudar essas lições. Então, amados, guardem essa tarefa. Mais uma vez, a nossa sugestão aqui é que vocês leiam novamente, assistam novamente às aulas da pergunta 74. São 2 aulas, né? A parte 1 e a parte 2. E depois você pode até ver essa de novo para continuar aqui a jornada. Na semana que vem, com a graça de Deus, vamos para a lição 28 e vamos estar trabalhando em cima de mais 2 perguntas importantes relacionadas ainda ao batismo. E só depois nós vamos passar para a ceia do Senhor, que também traz lições importantes para o sacramentalismo batista. A visão que nós temos do batismo e da ceia é chamada visão sacramental. Então nós vamos ver isso um pouco mais durante alguns dias ainda. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.